Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Me chamo Reinaldo, sejam bem-vindos ao meu canal, Conectados ao Senhor Oficial. Neste sábado, dia 5 de abril de 2025, vamos proclamar o Evangelho de João, capítulo 7, de 40 a 53 e fazer uma breve reflexão. Vamos juntos? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns discordavam. "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será de descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram: "Por que não os trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como esse homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixeis enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vou ler um trecho aqui de uma homilia que eu separei para vocês, e aí depois eu vou fazer um breve comentário. Vamos lá. Hoje o Evangelho nos apresenta as diferentes reações que produziam as palavras do nosso Senhor. Este texto de João não nos oferece nenhuma palavra do Mestre, mas sim as consequências do que ele dizia. Uns pensavam que ele era um profeta, outros diziam: "Ele é o Cristo." Hoje, como cristãos que somos, temos de ser sinal de contradição, porque não falamos e atuamos como os demais. Nós, imitando e seguindo a Jesus Cristo, temos de impregnar igualmente a linguagem da caridade e do carinho, linguagem necessária que definitivamente todos são capazes de compreender. Como escreveu o Santo Padre Bento XVI na sua encíclica Deus Caritas Est, o amor, caritas, sempre será necessário, mesmo na sociedade mais justa. Quem quer desfazer-se do amor, prepara-se para se desfazer do homem enquanto homem. Tem um pensamento aqui também de Santo Irineu de Lyon. O Verbo de Deus se fez homem e o Filho de Deus se fez filho do homem, para que o homem, intimamente unido à Palavra de Deus, pudesse se tornar filho de Deus por adoção. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente vê aqui que realmente Jesus continua na sua caminhada e continua também a perseguição. Realmente ele era aceito por alguns e por outros não, assim como o que ele dizia, assim como a sua palavra, assim como a boa nova que ele trazia consigo. Então a gente realmente, através dessa homilia que lemos também,
fica mais fácil de compreender, né, que realmente o que ele dizia causava divisão. Causava para alguns uma impressão, para outros já causava um espanto, ficavam escandalizados, né, com muitas das coisas que ele dizia. E como eu sempre comento, trazendo para os nossos dias, hoje em dia não é diferente. Realmente, quando a gente fala das coisas de Deus, muitos se escandalizam, muitos acham que é exagero, muitos acham que é ultrapassado, que hoje em dia deve ser diferente, porque o mundo mudou, o mundo evoluiu. Mas vejamos, se o mundo mudou, se o mundo evoluiu, por que cada vez mais o mundo caminha para a guerra, para a divisão, para a violência, para a desigualdade? Por que será? Então, nós temos que tomar como prova esses tempos que vivemos, de que o mundo não evoluiu para nada. Não evoluiu de maneira alguma. Evoluiu sim em algumas questões, as questões boas que a gente pode dizer, na medicina, na tecnologia, porém muitas vezes a própria tecnologia é utilizada para o mal. O homem está mais egoísta, está pensando mais em si mesmo, não pensa nos outros. Não tem amor, não tem empatia, como se diz, né? Então nós precisamos nos agarrar às palavras de Deus, que são imutáveis e que valem para todo o sempre, até a consumação dos dias. Seremos sim sinal de contradição, porque realmente pensamos e agimos diferente. Não estamos com isso dizendo que somos melhores que os outros, porque somos pecadores, todos nós. Mas, através da nossa atitude, através do que a gente leva para as pessoas, podemos dar testemunho da boa nova do Evangelho de Jesus. Amém? Vamos fazer a nossa parte para a construção do reino. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.